Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma boa noite a todos vocês. É bom vê-los aqui nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus. Saúdo cada um que está aqui presencialmente no culto, que se une a nós também pela internet. Estamos no 11º final de semana após Pentecostes. Eu saúdo a todos nas palavras bíblicas de Lucas, capítulo 13, onde Jesus diz assim: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Ainda saúdo vocês neste culto com as palavras do Salmo 50, o versículo de número 15, onde Deus nos diz, através do salmista: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Sintam-se todos saudados, todos são muito bem-vindos aqui neste culto na Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, então Rio Grande do Sul. Lembrando que este culto é transmitido também pelo Facebook. Quero também passar avisos aí do interesse de todos. Nós temos convite aqui para o Congresso Esportivo do Distrito Alto Taquari, que acontecerá no próximo domingo, em 2 Léguas, Barros Cassal. Sairá ônibus daqui, então o custo total, então R$40 a inscrição com transporte. Então, também maiores informações, então pode ser comigo ou com a diretoria então dos jovens, com o presidente dos jovens, ou a diretoria dos jovens, ou com a secretaria.
Se o Vini quiser passar mais informações também sobre o congresso, fica à vontade. Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Referente ao Congresso dos Jovens aí, a gente pede que a galera aí se reúna e dê um toque aqui pra gente, quem quiser participar, ou se o filho não pôde vir hoje, ou também que nos informe também, entre em contato ou comigo também, que sou do grupo de apoio do pessoal do DISAT, ou também com o Bruno, que é o presidente, ou com a galera aqui da juventude mesmo. E a gente vai estar passando mais informações também referente ao horário que o ônibus vai passar aqui na igreja e tudo mais, né? Então, se alguém tiver interesse ou algum pai quiser ir junto prestigiar o evento, né, vai ser muito bacana aí. Então está aí o reforço do Vini, né, que também integra a diretoria de jovens do Distrito Alto Taquari. E os jovens, ainda em uns dias a mais, né, lá no início de setembro, né, terão um acampa dentro aqui na congregação. Uma atividade bem bacana que vai acontecer então aqui na nossa comunidade. Então, maiores informações aí também com os jovens. Demais avisos, temos todos os sábados às 18 horas culto, então aqui, esse culto sempre é com transmissão pelo Facebook. Temos cultos todos os domingos de manhã às 9 horas, aqui também na igreja. Hoje, após o culto, temos juventude aqui no pavilhão. Destacamos ainda, amanhã teremos estudo bíblico no grupo Montanha, e Montanha 1. E culto cantate no Seminário Concórdia, amanhã, às 19 horas. Na terça-feira, estudo bíblico, o grupo São Cristóvão. Na quarta, estudo bíblico, grupo São Cristóvão 3. Na quinta, culto em Cruzeiro do Sul. Sexta, culto em Olarias, às 19 horas. E aí, o próximo final de semana, começamos de novo aí, né? Instrução de confirmandos, primeiro e segundo ano, nos horários indicados. Quero destacar um slide que antes passou em branco aí, né? Há um projeto da Liga de Servas Luteranas do DISAT, recolhimento de tampinhas de garrafas plásticas, né? Tem uma caixa aí na entrada, que serão destinadas à Liga Feminina, também recolhimento de lacre de latinhas, para serem vendidas e para ajudar famílias necessitadas que estão na luta contra o câncer, certo? Também há uma caixa para doação de lenços e também de cabelo, que coisa, né? Mas, enfim, são doações muito bem-vindas para quem está lutando contra o câncer. Maiores informações também junto à secretaria, ou junto às servas, ou comigo mesmo. Essa campanha vai até o dia 18 de setembro. 18 de setembro. Feita a divulgação, né? É isso. Nós queremos, então, agora dar sequência, iniciando o culto, cantando o hino que segue. Grande Deus, o teu louvor. A terceira estrofe do hino será cantada, então, por todos nós, em pé, por ser adoração ao Deus triuno. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excesso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz. Ó Senhor, ao mundo ensina que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus,
honra sem cessar rendida. Infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Da forma como estamos, ou seja, em pé, com toda a reverência, queremos assim invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, no Senhor e Salvador Jesus, convidamos a todos para, com toda humildade e sinceridade, falarmos com Deus em oração. Afinal, precisamos do que Ele, em Cristo, nos oferece: o perdão dos nossos pecados, bem como novas forças e a orientação do Espírito Santo para nossas vidas. Queremos juntos orar conforme segue na projeção. Eterno e todo-poderoso Deus e Pai, comparecemos diante de Ti para confessarmos os nossos pecados. Nós ofendemos a Ti e ao nosso próximo. Não nos trates, Senhor, de acordo com o que merecemos, e sim de acordo com a Tua misericórdia. Pedimos-te que nos atendas por causa dos méritos de Teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, e que pelo poder do Espírito Santo nos ajudes a viver de forma mais útil e agradável a Ti e ao nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Muito estimados, quem busca, encontra. A quem bate, ser-lhe-á aberto. Todo que clama ao Pai por misericórdia, em nome de Jesus é atendido e perdoado. Sua promessa é digna de toda confiança. Alegrai-vos no perdão, deixai vosso silêncio e proclamai a boa nova da salvação que há em Cristo Jesus. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 50, do versículo 1 ao versículo de número 15. Adoração e vida. Um versículo oficiante e outro a congregação. O último versículo, versículo 15, todos em conjunto. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal, ofereçam um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhadas nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes,
e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Deus, amado Pai, é muito bom estar em Tua casa e poder Te render graças, Te render culto, louvor, pelo Deus que Tu és, pelas bênçãos que recebemos, pela Tua graça e grande amor em Cristo Jesus. Vivemos na certeza do perdão e da salvação, do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua presença na nossa vida. Te louvamos porque Tu vens a nós agora com a Tua santa palavra. Haja em nós pelo Teu Santo Espírito, para que possamos crescer na fé e seguirmos rumo à salvação, à vida eterna. E como Teu povo, seguirmos aptos a Te rendermos frutos que Te testemunham ao mundo, diante de Ti, diante do nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura nós encontramos no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 66, versículos 18 a 23. Pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade, e dos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia e a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações eles anunciarão o meu grande poder, e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu monte santo em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos, e trazidos em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra, que eu vou criar, durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo.
palavras do Novo Testamento, nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 12, dos versículos 4 a 29. Hebreus 12, 4 a 29. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas cabeças cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que, por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isto: mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para
podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que agrade com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nesta linda cidade real. 1000 venturas Jesus vai me dar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos registrado em Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao versículo de número 30, que tem como título A Porta Estreita, texto que leio então neste momento. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta, então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar neste momento, em conjunto à fé, nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem todos vocês se assentarem, esse é o momento da escola dominical. Então as crianças todas vêm para frente, aquelas que têm oferta fazem a oferta, todas as crianças recebem a bênção de Deus e aí vão para a escola dominical. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça, para assim receberem então agora a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com a professora Nadir para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos Santa Bíblia, meu prazer. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem, o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve
deve ser. Que Deus e Espírito Santo haja livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos na fé em Jesus, pois em Jesus há perdão, salvação e vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A título de introdução para a mensagem do culto de hoje, eu pergunto para vocês que participam então deste culto o seguinte: vocês lembram quando vocês estiveram a última vez num velório? Vocês lembram do último velório que vocês participaram? De quem foi? Velório de quem foi? Vocês lembram? Vocês sabem que, especialmente, então, como pastor, a gente acompanha esses momentos de uma forma especial na vida das famílias, também aqui da congregação Cristo de Lajeado. Ou seja, o pastor costuma estar presente nesses momentos de despedida, dirigindo momentos, esses momentos de despedida e depois ora sepultamento. Isso faz parte também da vida pastoral. Mas eu digo para vocês que sempre, quando eu me achego diante de alguém que foi a óbito, a pergunta que sempre vem à mente é: essa pessoa foi para o céu ou ela foi para o inferno? Será que essa pessoa foi para o céu? Ou será que ela foi para o inferno? E uma pergunta que eu também gosto de fazer àqueles que estão presentes nesses momentos de despedida e sepultamento: e se você estivesse morrido, estivesse no lugar da pessoa aqui que hoje você está velando e se despedindo, se tivesse chegado a tua vez, você estaria no céu ou você estaria no inferno? Talvez você até nesse culto fique assim um pouco impactado nesse momento com esses questionamentos. Será que são realmente necessários? Nós vemos que no evangelho do culto de hoje tinha um grupo de pessoas que costumava questionar muito justamente desta forma: Senhor, e a pergunta veio para Jesus, são poucos os que vão ser salvos, ou será que são muitos os que vão ser salvos? Ou mudando um pouquinho a pergunta: será que a maioria das pessoas vão estar no céu um dia, ou será que a maioria das pessoas do mundo vão estar no inferno um dia? Qual é o destino eterno da maioria das pessoas? São questões importantes, talvez um pouco desagradáveis, não é mesmo? Não sei como lhe pareceram, mas ela nos é trazida pelo próprio Senhor Jesus Cristo aqui
no Evangelho. E Jesus, ele faz os discípulos, ele faz ali os religiosos, os escribas que ali estavam, que provavelmente são os autores desse questionamento, refletirem sobre a realidade espiritual deles e de todos. Ou seja, de certa forma, eles perguntam olhando para o mundo, para os outros. E aí, será que esses aí vão ser salvos? Será que tem muitos ou pouco destes que vão ser salvos? Mas o que é que Jesus faz? Ele inverte a pergunta, de certa forma, dentro do texto. É como que se ele perguntasse diferente. Sim, olha, primeiro você deveria olhar para ti e pensar, você será salvo ou não? Você vai ser salvo ou não? Você alcançará a salvação, a vida eterna ou não? E ele instiga, puxa, aí depois vamos olhar para os outros. Depois vamos ajudar os outros. Porque com certeza a porta, né, o caminho que leva para a salvação é estreito. Ou seja, largo é o caminho que leva para a perdição. Puxa, muitas coisas, né, para pensar. Agora, irei para o céu ou irei para o inferno? Lembremos que o que define justamente isso é o estar com Cristo ou estar sem Cristo. É isso. A partir de Jesus, na ação do Santo Espírito, no batismo, somos alimentados na palavra e na Santa Ceia continuamente. Por quê? Porque Deus quer que nós estejamos no caminho do céu. Que sigamos o caminho, ora estreito, ou a porta estreita, e que quando chegar a nossa hora, de fato, estejamos lá no céu. Porque por Cristo nós temos perdão, salvação e vida eterna. Ou seja, Deus nos põe na fé, Ele nos oportuniza muitas vezes pela palavra, pela Santa Ceia, ou seja, o próprio Senhor vem para nos fortalecer nesta fé. Diante dos pecados, nos levar sempre ao arrependimento. Nos renovar na certeza do perdão, ou seja, na certeza de que Jesus, Ele de fato, Ele cumpriu todos os mandamentos por nós, que nós não conseguimos cumprir, e que Ele pagou todos os nossos pecados, e disse, está consumado, está pago, para que a gente viva uma vida de arrependimento, uma vida a partir deste perdão que Deus, na sua graça e amor, nos concede, que a gente viva nessas certezas que Deus nos aponta na Escritura Sagrada com relação à eternidade e também com relação à nossa vida aqui neste mundo. Talvez podemos agora assim pensar, puxa, o caminho, a porta é estreita, e agora? Isso quer dizer que a vida cristã é fácil? Ou viver a vida e seguir como cristão, ora, é fácil? Bom, com relação ao próprio texto, precisamos lembrar assim. Temos uma afirmação, a porta e o caminho são estreitos. Ou seja, eles são desafiantes. Agora, o ser humano, por vezes, ora quer tudo fácil. E isso é algo a nós refletirmos, né? Quando por vezes há certas dificuldades, o ser humano tende a desistir facilmente das coisas. Ou será que não é assim? Marcos 7, 13 e 14 diz, entrem pela porta estreita, porque larga é o caminho fácil. Aliás, entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Ou seja, seguem por esse caminho. Por quê? Porque há os desafios justamente a partir da fé cristã. Podemos pensar na nossa própria disciplina pessoal, oportunizando que o Espírito Santo age em nós continuamente na palavra e na Santa Ceia, para que a gente permaneça na fé, para que a gente possa seguir nas certezas que Deus concede na sua palavra para nós,
para que o Espírito Santo produza em nós, através de nós, os frutos que a gente precisa até para viver e ser feliz. Enfim, Deus nos concede várias oportunidades. E, lamentavelmente, muitas dessas oportunidades nós desperdiçamos, não aproveitamos devidamente. Nesse momento, eu também chamo a atenção aqui para algumas palavras registradas em Lucas capítulo 10, onde Jesus diz assim: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupas feitas de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. E no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e Sidom do que de vocês, Corazim e de Betsaida. E aí o texto, até o 15, diz também: e você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. E ainda Jesus, ele disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou, ou seja, está rejeitando a salvação, a vida eterna. Deus concede no seu amor e graça sempre várias oportunidades para cada um de nós. É na igreja, nos momentos dos cultos, estudos, são nas devoções, enfim, quando ora através do pastor, ele vem ao nosso encontro, através dos irmãos da fé, trazendo a sua mensagem, ou seja, o incentivo na ação do Santo Espírito, na palavra, nas coisas de Deus, nas verdades de Deus, o abraço de Deus em Jesus. Ou seja, Deus concede várias oportunidades para cada um. E podem ter certeza que até na hora da morte é assim, porque Deus tem prazer em salvar as pessoas e não em condenar alguém. Ele não quer o povo no inferno, Ele quer as pessoas no céu. E Ele faz tudo até na hora da morte para salvar as pessoas. E é fato, e eu sou testemunha disso, que muitas pessoas neste mundo Deus tem salvado, talvez nos instantes finais da sua vida. E isso é motivo de alegria, é motivo de louvor a Deus, e mostra que a salvação de fato é graça de Deus. Porque se lembrarmos dos criminosos pregados na cruz com Jesus, lá, na contagem acelerada, regressiva da sua vida, ele ouve de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Mas sabemos que o ser humano, por natureza, ele é mau. O seu orgulho, a sua vaidade, a falta de humildade, atrapalha justamente a nossa vida com Deus, com nós mesmos e também assim com o nosso próximo. Ou seja, temos dificuldades a partir do orgulho, a partir da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa falta de humildade. Eu chamo a atenção aqui também de mais um texto, Mateus capítulo 21, versículo 43. Jesus disse: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Ou seja, para aquelas pessoas que estão em Jesus, que é a pedra que os construtores rejeitaram e que é a mais importante de todas, que fez tudo para a nossa salvação e que a partir de Cristo produzem os frutos da fé diante de Deus e diante do nosso próximo. Porque uma evidência clara de estarmos no caminho da salvação, de estarmos verdadeiramente em Jesus, não termos apenas um conhecimento intelectual de quem é Jesus, das suas palavras e promessas, mas de fato estarmos crendo nelas, é o fato de produzirmos os frutos diante de Deus e diante do nosso próximo. Também quero chamar a atenção aqui para um outro texto bíblico, o texto de Isaías, capítulo 64, o versículo de número 4, que leio também diante de vocês neste momento. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti,
de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Ou seja, esse Deus é maravilhoso, é grande no amor. E ele se revela para nós em muitas formas, muito especialmente pela Bíblia, pela sua santa palavra. Ele se revela a nós, pela natureza, ele se revela a nós pela consciência, mas ele se revela principalmente a nós pela Bíblia. E podemos agora refletir justamente sobre o que ele espera de nós, os filhos dos salvos. Que nós justamente, o que é seguir justamente esse caminho estreito, essa porta difícil, podemos dizer, essa porta estreita, esse caminho estreito, esse caminho desafiante e instigante. É seguir depois do batismo, sendo alimentado na fé na palavra, nos sacramentos. É diante dos pecados, na ação do Santo Espírito, se arrependendo, pedindo perdão, buscando corrigir e buscando melhorar a vida. Ou seja, oportunizando o Espírito Santo continuamente de agir em nós, diante da palavra, produzindo os frutos que a gente precisa, mantendo a fé, nos edificando espiritualmente, e a partir disso também, justamente, nos levando a uma vida de arrependimento diante dos pecados, onde se reflete esse arrependimento nos frutos, buscando não pecar mais, ou seja, lutando contra o pecado continuamente. Sabemos que caímos continuamente, mas é sempre de novo pedindo perdão, buscando melhorar e buscando justamente crescer naquilo que Deus espera. A partir disso, buscando viver uma vida de obediência ao nosso Deus, seguindo os seus mandamentos, seguindo as suas orientações, os seus conselhos, buscando viver também uma vida de serviço a Ele, e levando, motivado no amor e na graça, produzir outros frutos de gratidão, ou seja, dedicando também dos bens para Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Ou seja, sem perder o foco, seguir produzindo os frutos que refletem o amor e a graça do nosso Deus. Ou seja, estando juntos com aqueles que que estão marcados numa aliança eterna com Deus, juntos rendermos cultos a Deus, olhando para o Salmo do culto de hoje, o Salmo 50, ou seja, oferecendo sacrifícios de gratidão a Deus com a vida, tempo, dons e bens. Ou seja, nos importando com as verdades de Deus. E chamo a atenção justamente para as palavras também de Jeremias, onde o texto de Jeremias aqui nos chama, ou seja, Deus por intermédio de Jeremias então nos chama e fala justamente sobre a sua igreja. Quem é aquele que vai para o céu? É aquele que pertence à igreja cristã, aquele que pertence ao povo de sacerdotes em Cristo. Ou seja, aquele que verdadeiramente então está apto para adorar e servir a Deus com a vida, tempo, dons e bens aqui nesta vida e depois para sempre. Porque o texto de Jeremias é uma profecia do que acontece justamente em Jesus, da sua vinda, do Pentecostes. Fala também do céu e fala também do inferno. Ou seja, do novo céu, da nova terra que nós teremos. E como é que é o céu? Bom, é um paraíso. O apóstolo Paulo lá diz que não há como nós seres humanos imaginar, é o lugar que em Jesus nós vamos para lá. Agora, como é que é o inferno? Aqui em Jeremias nós lemos lá que os vermes que os devoram nunca morrem, que o fogo que os queima nunca se apagará, ou seja, um lugar de desprezo eterno. Também, ou seja, o texto de Hebreus enfatiza justamente o que é estar em Cristo, seguir nesta fé, é seguir como povo de Deus, na reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Isto é seguir com aqueles que têm um nome escrito lá no céu. Ou seja, seguir com a igreja, com o povo de Deus. Agora, o que dizer daqueles que pensam que ora podem viver justamente essa fé longe da igreja de Deus? Ou seja, impossível. Não há como. Se alguém pensar assim, se ilude e se engana a si mesmo. Porque o estar em Cristo é fazer imediatamente parte da igreja e do povo de Deus. E quem está em Cristo assim está apto para produzir os frutos, aqueles que Deus espera diante de Deus e também
diante do nosso próximo, diante do nosso semelhante. Frutos que agradam a Deus. O povo que é como uma oferta trazida ao Senhor, uma oferta especial, que por sua vez produz os seus respectivos frutos diante de Deus e diante do nosso próximo no mundo. Puxa vida, estarei no céu, estarei no inferno, por Jesus estaremos no céu. Por Jesus nós vamos fazer parte do povo de Deus para sempre, aqui e para sempre. Por Jesus nós vamos estar lá, mesmo que o caminho seja estreito e a porta estreita. Por Jesus nós vamos estar lá, porque Deus aqui nas dificuldades e desafios vai estar junto de nós. Nós vamos estar lá porque nós em Jesus produzimos frutos que agradam ao nosso Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. Frutos que agradam a Deus, que marcam e testificam, que testemunham a nossa fé na igreja, na família e no mundo. Isso é maravilhoso. Então que Deus Espírito Santo haja em nós, na certeza de que em Cristo nós caminhamos para o céu. Você estaria no céu ou no inferno? O céu ou o inferno é o teu lugar? Qual é o teu lugar? Qual é o lugar que você vai ir na hora da morte? Bom, em Jesus nós vamos para o céu. Que Deus nos guarde nessa fé todos os dias. Que Ele não permita, na ação de seu Santo Espírito, que a gente venha a cair da fé, ou seguir pelo caminho largo, pela porta larga que conduz para o inferno, para a condenação. Caminho que, lamentavelmente, infelizmente, a maioria segue. Pois vemos, a onda do mundo é a porta larga. É o caminho largo, ou seja, aquilo que o mundo oferece, aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que o diabo instiga. Por vezes nós vemos que de fato seguir o caminho da fé é um caminho com muitos desafios, sim. Mas nos alimentemos na fé. Vamos ser responsáveis e disciplinados naquilo que Deus espera. Ou seja, nós somos instigados aqui, no próprio Evangelho, por Jesus que diz, façam tudo para entrar pela porta estreita. Humanamente falando, sabemos que não temos por nós como entrar lá, é por Jesus. Mas Jesus também está dizendo, então, para nós, ou seja, não atrapalhem o Espírito Santo. Ou seja, façam aquilo que vocês realmente precisam fazer. Para vocês e também diante dos filhos de vocês, diante daqueles que vocês amam, que vocês querem que um dia estejam lá nos céus também com vocês. Nós queremos, nós e aqueles que nos são queridos, no céu conosco, naquele lugar maravilhoso, que muitos irmãos já estão vivendo, na graça e no amor de Deus por Jesus, e que nós possamos seguir vivendo em Cristo, e assim refletindo o seu amor e a sua graça em todos os dias. E nas dificuldades, invoquemos a Deus, porque Ele nos ouve, Ele nos assiste, e Ele dirige como achar o melhor. Nem sempre vai ser como nós gostaríamos, mas Ele vai fazer o melhor para cada um, e na vida de cada um. E que bom poder chegar diante de alguém, talvez diante do esquife de alguém, um irmão, uma irmã na fé, ou alguém querido que partiu desta vida e poder dizer, está no céu. Puxa, que bênção. Mas está no céu não porque ele era melhor do que os outros, mas está no céu por causa de Jesus. Ele viveu essa fé até o fim. E ele testemunhou essa fé. Ele se alimentou nessa fé. Ele perseverou até o fim. Puxa, que bênção. Está no céu. É triste quando a gente chega diante do esquife de alguém e a gente pensa, puxa, não sei. Pá, ó Deus. Olha para quem está aqui, para que a família ou os seus queridos não acabem perdendo a salvação, a vida eterna, mas que possam ter a salvação. Já porque quem já foi diante da morte não há mais o que fazer, porque nos importa morrer uma só vez, depois disso o juízo, o céu, o inferno. Na hora da morte a alma já vai para o céu em Jesus, ou já vai para o inferno imediatamente. Apenas no dia derradeiro haverá a ressurreição, dia que só Deus sabe quando será, e o corpo vai se unir com a alma onde ela estiver.
Ou seja, resta-nos orar por aqueles que ainda estão vivos e testemunhar e anunciar Jesus para estes, pois pode ainda haver oportunidade para que sejam também salvos por Cristo Jesus. Isso deve ser uma preocupação nossa? Claro que sim. Isso nos chama, instiga a responsabilidade? É claro que sim. Pensemos sempre nisso. E não esqueçamos, em Jesus está tudo bem. Estamos indo para o céu. Que a gente possa seguir com Jesus todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem se assentar. Durante o próximo hino será feito o recolhimento das ofertas. Aliás, levaremos as ofertas até o gasofilácio. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me falou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Na oração de hoje, de forma especial, queremos pedir por todos os idosos, também queremos pedir por todos os enfermos, queremos agradecer pelos aniversariantes desses dias e pedir que Deus os continue abençoando ricamente. De uma forma especial, queremos destacar a Malise Petri, que hoje está de aniversário, seus 69 anos. Também queremos pedir, aliás, e agradecer de forma especial também pela Dulce Schuch de Almeida, Helenice Borger, também Luciana de Castro, que no dia 21 está de aniversário. Destaco ainda a Kátia Becker, que completa mais um ano de vida, também no dia 22. A Diane de Almeida Alfredo, no dia 23. A Laura Rossi de Castro, no dia 23 também de agosto. O Antônio Leonir dos Santos, no dia 23. A Maria Eduarda Bush, no dia 23 de agosto. Seu Otávio Bernstein, no dia 24. A Mona Liz, também dia 24. Gabriela Anit, 24. Hardy Praz dos Santos, no dia 24. O Paulo Ercílio Kirst, também no dia 24. A Mariane dos Santos Luz, no dia 25. Carlas Kaufmann, também no dia 25. E aí segue a lista. Alguém aí nesses dias que eu não mencionei, de aniversário? Demais aniversariantes que sintam-se incluídos, né, nesse momento que agradecemos a Deus pelas bênçãos derramadas e pedimos a Deus por eles. Seguimos conforme a projeção. Amado Pai Celestial, Todo-Poderoso, gracioso e misericordioso Deus, rendemos-te graças por nos teres protegido de uma forma tão graciosa ao longo de mais uma semana em nossas vidas. Louvamos-te por nos teres trazido ao início de uma nova semana.
em especial por podermos estar neste dia do Senhor em tua casa. Agradecemos por nos preservares a vida física, dando-nos tudo o que é necessário para o nosso viver, quer seja no corpo em suas necessidades, quanto em bênçãos materiais. Reconhecemos que tudo isso nos tem dado em tua bondade e misericórdia, sem mérito algum de nossa parte. Somos gratos pela fé que preservastes em nossos corações e pela alegria da salvação que nos revelaste em teu Filho Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, continua a nos ser gracioso, guarda e fortaleça-nos na fé que salva. Intercedemos pela tua igreja em todo o mundo, que a tua palavra seja anunciada em retidão, firmeza, sinceridade e fidelidade. Que todos os que anunciam a tua salvação sejam retos no falar e íntegros no viver. Que a palavra pregada alcance os corações, fortalecendo-os aos que estão na fé e buscando aos que longe desta se encontram. Pai querido, oramos pelo nosso país. Queiras em tua bondade e graça olhar para os nossos governantes e líderes. Dá-lhes corações sinceros e íntegros. Desperta bom senso, senso de justiça e espírito de cuidado para com a vida dos cidadãos. Permite que possamos viver tempos de paz e de harmonia. Queiras olhar com graça, dirigir e abençoar nosso país na vida política, econômica, na área da segurança, na saúde e na educação. Dirige a todos os que estão imbuídos de responsabilidades nessas áreas, a fim de termos dias melhores e ações mais concretas, para que tais possam ser amparo para o povo. Bondoso Deus, queiras estar com todos os que sofrem em seu corpo e alma. Aos enfermos queiras amparar e assistir, a fim de que sob o teu poder, ao teu tempo sejam restabelecidos. Aos que estão em luto, agonia de morte, sofrendo abalos emocionais ou outros, queiras estender a palavra de consolo e amparo que somente tu podes dar. Senhor, tu sabes quem são os idosos que no avançado da idade estão fragilizados fisicamente ou pela doença. Olha também para todos os enfermos ainda de nossa congregação. Tu sabes, Senhor, da realidade de cada um. Não permitas que venham desanimar, perder a fé ou a esperança. Conceda a cura àqueles que tu quiseres conceder, ou a força para carregar a cruz, quando assim tu o quiseres. E quando tu quiseres levar alguém, que seja em Jesus para o céu. Queremos também nesse momento, ó Deus, te agradecer por todos os aniversariantes desta tua congregação aqui mencionados diante do teu altar e outros não mencionados. Te louvamos, ó Deus, pelo que tens feito por cada um e te rogamos os continues abençoando e assistindo em todos os dias e momentos. Tu sabes também, Senhor, da vida de cada um de nós que aqui está, seu amparador e ajudador de todos. Suplicamos-te, ó Deus, que aceites os pedidos que trazemos à tua presença e conforme o teu querer, atue sobre cada um. Tudo isso nós o fazemos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que junto contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, és um só e eterno Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque esse cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, neste momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, cantemos os hinos que serão projetados. A distribuição acontece à minha direita, indo então para a esquerda. Primeiro, instrumentistas e apoiadores, na sequência, a congregação, conforme o costume, pelo sistema então de fileiras. Pode se assentar. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei.
cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos neste momento com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Sintam-se todos abraçados, muito especialmente os que nos visitam, que nos alegram aqui nos visitando. Peço para os visitantes aí, quem está nos visitando pode levantar a mão. Quem é visitante? Olha só, muito bem-vindos então os que nos visitam também no culto de hoje. Certo? Aí tem irmãos aí de outras localidades, sintam-se abraçados aí. Sigam todos com Jesus e sigam rumo ao céu, porque em Jesus o céu é o teu lugar. Siga com Jesus e siga bem e até a próxima oportunidade. Amém.